Olá, pessoal. Bom dia. Sou o Presley Lima, diretor de marketing e comunicação da Prolinx. Quero agradecer a todos por ter separado esses próximos 60 minutos para esse Prolinx Talks, onde nós discutiremos sobre o modelo de segurança Zero Trust. A LGPD intensificou essa tendência em razão das penalidades causadas pelo vazamento de dados. A nossa agenda ela será composta por 3 etapas. Primeiro, nós vamos discutir um pouco sobre a lei geral, fazer recapitular, né, como é que essa lei está em vigor, como é que está a questão das penalidades. Depois nós vamos perpassar aqui sobre o Zero Trust, né, também conhecido como um modelo de segurança baseado no entendimento de que nenhum usuário ou aplicação é confiável, né, junto com os palestrantes. E no final, os nossos convidados, Júlio Oliveira e Gilberto Girão, nós discutiremos aqui sobre como esses agentes eles se complementam, né? Esse evento ele é realizado pela Prolinx e tem o apoio da ACESP, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Minas Gerais. Para participar do nosso sorteio, ao final, eu convido a todos que acessem esse link aí e preenchem essa enquete para nós rodarmos o sorteio ao final. Bom, a segurança dos seus dados é o nosso compromisso. Esse é o mote da Prolinx, essa é a nossa missão, visão, todos os nossos colaboradores estão alinhados nessa estratégia para apoiar você e os nossos clientes nessa linha com consultoria e auditoria em segurança da informação. Bom, como eu disse, somos uma empresa, né, focada em segurança da informação. Nós temos hoje em nosso portfólio alguns pilares. Em segurança da informação, temos análise e gestão de vulnerabilidades, firewall, antivírus. De nuvem, oferecemos backup local e backup em nuvem como serviço, servidores em nuvem, somos parceiros da Microsoft, entregamos Microsoft 365, Microsoft Azure. Em geral, proteção de dados, temos 3 vertentes, né, com consultoria e adequação, DPO as a Service, mentoria, e outros serviços como diagnóstico e consultoria, gestão de data center, gestão de vulnerabilidade, gestão de outsourcing de TI e outros serviços. Mais informações estão disponíveis e convido vocês a visitar o nosso site prolinx.com.br. Agora, falando dos nossos participantes, Júlio Oliveira é o DPO da Prolinx. Júlio é bacharel em ciência da computação, especialista em gestão de negócios, possui MBA em gestão de projetos, e algumas certificações do tipo Segurança e Privacidade de Dados, EXIM, Security Foundation Based, EXIM Private and Data Protection Foundation, EXIM Private and Data Protection Practitioners, e membro atuante do Comitê de Segurança da Agência Nacional de Proteção de Dados. O nosso outro participante é Gilberto Girão, do Ministério Público Federal em Minas Gerais. Girão, ele é servidor público em Minas Gerais, ex-chefe da Unidade de Segurança Orgânica e competente da equipe de Tecnologia da Informação da Procuradoria da República em Minas Gerais, especialista em inteligência de Estado e inteligência da segurança pública, especialista em segurança corporativa, tecnologia de segurança empresarial, extensão em gestão de tecnologia da informação, extensão em direito e tecnologia da informação, técnico da informática, técnico eletrônico, professor especialista em segurança da informação e comunicações pela UniBH, UNA, IETEC e palestrante. Mais uma vez, dou boas-vindas a todos, desejo a vocês um excelente evento e passo a palavra ao Júlio Oliveira. Júlio, por favor. Obrigado aí, Presleyson. Eu queria fazer só uma pequena correção,
né? Eu sou membro da ANPPD, que é dos profissionais de proteção de dados. O Presleyson está tanto dessa questão da ANPD, que é a Agência Nacional, que é a Autoridade Nacional, que eu acabei sendo promovido, mas ainda não. Mais para a gente poder, mais para a gente corrigir mesmo, que é importante. Eu queria dar boas-vindas a todos aí, agradecer, né, também a disponibilidade de vocês para esse bate-papo aqui. Eu sei que já tem muita gente que está de saco cheio de ouvir palestras e apresentações e reuniões sobre o que é LGPD, quando é que esse troço entrou em operação, quando que a NPD começou a multar. Então, a gente vai partir aqui do princípio que vocês já têm bastante entendimento disso. Né? E aí, na verdade, para esse bate-papo aqui, o Girão é um cara que a gente conversa e discute bastante sobre contextos que não comumente são discutidos tão abertamente, porque a gente gosta de trazer mais aquilo que está um pouco além do que é o básico. Então, a gente traz, na verdade, alguns questionamentos. Né? Então, eu queria só recapitular mesmo, mais uma questão mais do nosso dia a dia, né? Que eu acho que isso que é importante para a gente entender. Pô, a lei está aí, a segurança da informação está aí, as empresas estão, né, buscando de uma forma ou de outra entender cada vez mais isso e como, né, está adequada. Então, assim, o que existia, né, de privacidade antes da LGPD? Como membro da ANPPD, tem um grupo de discussão, eu faço parte especificamente do grupo que trata da parte de segurança, e aí a gente, numa dessas conversas, né, assim, pô, a privacidade sempre existiu, né, a LGPD, ela veio basicamente para poder organizar isso. E aí, no calor das emoções, assim, cara, sempre existiu a necessidade da privacidade, mas nunca existiu de fato, né? Você ia fazer uma conta num banco e ali você entregava todos os seus dados e assinava nem era um contrato, era só um de acordo de que aquela instituição podia fazer o que ela quisesse com a sua informação pelo tempo que quisesse, distribuir para quem para quem ela entendesse que era adequado, para os fins comerciais específicos da empresa. Então, assim, como é que você tem privacidade num contexto desse? E aí, as empresas, elas entendiam que pelo esforço, né, de coleta daquelas informações, ela era proprietária dessa informação. Então, o que aconteceu com a chegada da LGPD? Isso mudou, né? O principal objetivo é dar clareza de que, olha, você pode ter coletado a informação e a quantidade de informação e a qualificação do jeito que você quiser, mas espera, a informação continua sendo do titular. Então, com isso, por mais que ainda nós saibamos que as empresas, nem todas, aliás, existem várias pesquisas, tem pesquisa que eu leio que fala que tem 5% das empresas que se adequaram, tem outras pesquisas que falam que são 40%, tem outras que falam em diversos números, e eu acho que é até muito complexo, né, de trazer esse número. Eu ainda não encontrei uma instituição que trouxesse um número no qual eu realmente conseguisse enxergar que foi uma pesquisa que conseguiu abranger, né, de fato, uma quantidade. Eu acho que não dá para ser, para mim deveria classificar isso, não, pequenas empresas, X%, médias empresas, Y%, grandes empresas, Z, aí eu acho que a gente teria condições de segmentar e trazer, mas eu ainda não consegui, né, nas minhas pesquisas, né, entender ou conseguir compreender que realmente consegue trazer isso de uma forma clara. Mas, enfim. E aí, com a entrada em vigor e depois com a entrada da NPD como o objetivo de, especificamente, né, regular isso, né, as questões das multas é um ponto, mas a gente até nem quer trazer isso para cá, a gente tem coisas mais importantes, eu acho, para esse cenário, que isso já foi discutido demais. Mas o fato é que, por que após, né, muitos falar em lei, aditivo, contrato, política de privacidade, porque a gente ficou
Aí, no ano de 2018 até 2020, uma coisa mais ou menos ali nebulosa, chegou 20 para 21, que a NPD entrou mesmo, o pessoal falou, esse troço vai ter que funcionar. E aí, se falava muito em, você tem que aditivar contrato, você tem que pôr isso no seu jurídico. E agora, por que está vindo a questão da segurança da informação? Né? Como algo que até então, pelo menos, e aí eu quero também registrar aqui, né? Esse é um entendimento nosso com base naquilo que a gente está vendo no mercado, que a gente tem recebido dos nossos clientes, que eu tenho conversado muito com esse grupo, né? Que são um grupo de especialistas, estão distribuídos aí dentro e fora do Brasil, então são os dados muito do que é a nossa percepção, né? E aí saiu um pouco disso e falou assim, olha, beleza, vamos lá, os aditivos, a gente tem contrato com todas as empresas, todo mundo assinou o aditivo contratual falando que tá beleza, mas como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante a execução desse contrato? E aí vem a questão da segurança da informação. E a segurança da informação, ela efetivamente não é nova, para ninguém. Fato é que algumas empresas praticam, outras não. E aí, a pergunta que vai para o meu colega Girão, e aí, é possível garantir a segurança da informação? Né, esse troço realmente é possível conseguir? E aí o Girão vai dar essa resposta para a gente aqui com algumas explicações e uns entendimentos que eu acho que é um pouco diferente do que, pelo menos, a gente tem visto ser discutido aí junto com essas palestras, apresentações, enfim. Então, Girão, me diga aí, meu amigo, é possível garantir essa segurança total aí para a gente poder ter como base e atender as questões da LGPD, obviamente, e outras questões? Passo a palavra aí. Beleza. Vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, fazer ajustes relativos à questão da Lei Geral de Proteção a Dados. E a segunda parte é a questão da garantia da segurança. Sinto muito, não. Certo? Primeira coisa, lei. Por que existe lei? O que é a lei? Lei é para reger o comportamento humano. Certo? Fora a lei natural das coisas. Aquela que o pai morre antes de filho. É inadmissível filho morrer antes de pai. Essa é a lei natural das coisas. Agora, a lei determina que é escrita pelo homem advém geralmente do costume. Só que esse costume que o Júlio acabou de falar já não existe mais, o tal da privacidade. A privacidade já foi e a intimidade está indo sobre o meu conceito. Tá certo? Então, a questão de segurança, geralmente o termo garantia é meio pesado, porque senão você vai ter que responder 100% por aquilo que você prometeu. Beleza? Bom, só para informar a meninada aí que está assistindo, a CESPRO, na minha época, era como é que é? Era não sei o quê das empresas de processamento de dados de Minas Gerais. Então é trem velho, agora virou outra coisa, né? Empresa de tecnologia. Bom, então a lei geralmente ela vem para poder regular o comportamento humano. E ela geralmente ela é tida como força. É para ela poder obrigar com que o ser humano haja de determinada forma. Ou seja, coloca o cara no brete ali para ele não se desviar, como é comumente chamada aquela ação que o cara se torna marginal. Né? Bem, proteger dados. Quais dados? Certo? Se você fizer uma consulta breve aí em cima de você na internet, você vai ver que praticamente tudo seu está lá. E quem faz isso? Você, em primeiro lugar. E depois, coadunando com a ideia do Júlio de que as empresas se faziam donas da informação, realmente era assim, não existia nada
que impedisse as empresas que tinham um cadastro considerável importante para determinado segmento de negócio, pegasse essas informações e ou vendesse ou utilizasse aquilo porque nós chamamos hoje de spam, de como é que chama? Chamada telefônica indesejada, né? O cara já sabe tudo a seu respeito, né? Bem, e a questão, obviamente, aliada à engenharia social, que agrega tudo isso aí para poder burlar, né? Para poder obter privilégios e acabar cometendo ilícitos. Por meio digital, vocês sabem que, por mais que existam facilitadores, ainda existem complicadores para se chegar aos autores, né? Para quem for um pouquinho mais inteligente. Então, eu particularmente, onde eu trabalho, que é no Ministério Público Federal, inúmeras vezes eu fui questionado: estamos seguros? A minha resposta sempre foi não e sempre será não. Como é que é qual que é a questão da segurança? É você estimular com que as pessoas não sintam tanto medo, né? Eu sou a favor nesse ponto do medo, porque o medo ele cria estados de defesa no indivíduo que naturalmente, para quem não está preocupado com isso 24 horas por dia, a pessoa não fica com aquilo na cabeça, né? Então, você colocar questões que fazem com que a pessoa se torne alerta, como, por exemplo, eu uso muito dentro de sala. Eu tenho pavor de aranha. Pavor, pode ser de qualquer tamanho. Né? Por incrível, eu estou ficando surdo, a visão já está começando a aparecer uns pontinhos pretos e etc. Cara, eu vejo teia de aranha com visão lateral. Eu consigo enxergar. Se tem uma aranha aqui atrás, eu, particularmente agora, não tenho preocupação nenhuma. Em contrapartida, se eu passo a ter conhecimento e me certifico de que a aranha está atrás de mim, meu amigo, eu gelo a espinha toda, igual desenho animado. Né? Então, é complicado. É complicado ter segurança como uma garantia 100% e que é uma coisa palpável. Eu digo que não. Ainda vou falar sobre isso aí. Pode tocar. Você quer que eu continue falando sobre a questão da LGPD? Bora lá. Bem, a lei prevê sanções, punições, etc. Muito interessante para botar as pessoas, as empresas, as instituições, tentar colocá-las nos eixos. No entanto, eu penso no seguinte: existem vulnerabilidades, existem ameaças que não são aquelas explícitas, né? Que acabam, por vezes, ocasionando envazamento de dados, e acabam uma série de problemas que fechamento, como é que fala? Inoperância de redes, de computadores, de tudo que vocês possam imaginar. O tal do ransomware, e aí assim, por diante. Mas com relação a dados, né? A empresa fulana de tal, aquela pequenininha, ou aquela média, ou aquela grande, que acaba enquadrada num descumprimento de uma cláusula qualquer, um artigo qualquer da porcaria da lei. Bom, o que acontece? Nós temos problemas ocasionados por hardware e software. Quem fabrica software? Quem fabrica hardware? Onde é que eles estariam encaixados na questão de lei de proteção de dados? O que a gente vê, geralmente, são as empresas da ponta que mantêm os dados, que acaba sendo acionada na justiça e multada, como a gente tem visto em alguns casos na Europa, nos Estados Unidos. Aqui eu ainda não sei. Mas por trás daquele momento onde a empresa lá vai tomar até 50 milhões de euros de multa, podem existir problemas, como eu disse, ocasionados por hardware e software. Ou seja, vamos lá, backdoor lógico,
ou backdoor físico. Quando eu falo lógico, é por sistema. Quando eu falo físico, é por meio de appliances, como, por exemplo, firewalls, computadores, seja lá o que for que vocês imaginarem como ferramenta. Isso aqui, ó, um trezinho besta. Nem era para eu mostrar, não, mas tá aqui, ó, isso aqui é um roteadorzinho que eu uso na roça, né? O firmware disso não é atualizado desde 2014. É culpa minha? Não, mas funciona. Beleza? E é o que acontece também com o cidadão. Então, tem 3 momentos nessa história: hardware, software e quem compra essas coisas. Quem compra essas coisas tem a obrigação de parametrizar, configurar, estudar o negócio. Geralmente não acontece. Por quê? Porque o cara compra o equipamento, porque alguém indicou, coloca na empresa. Está funcionando? Tá, não mexe. Agora, problemas como ocasionados por este exemplo que está aí em tela, que foi chamado de Big Hack, 2014, 2018, acho que foi 2018, alguma coisa assim, que a Bloomberg soltou, e a coisa toda foi abafada, porque envolveu Apple, Google e um mundaréu de empresa grande, onde o problema estava num componente de uma blade, ou seja, de uma placa-mãe, que é encaixada num rack de todo tamanho e passa a participar de um pool de placas-mãe e um processamento múltiplo ali, e etc. Quer ver? Vira aí, Pleslisson, para a próxima, por favor. Bem, isso para mim, eletrônica, é um capacitor, mas eles aí usam como referência para vocês perceberem o tamanho do componente que foi aplicado na placa-mãe de forma independente. Para quem não conhece eletrônica, eu não vou entrar no mérito de questão aqui, mas existe um componente chamado FPGA, que é alimentado, ele com base na programação física que foi feita no componente, ele é completamente independente. Ele pode ser considerado um computador dentro de um computador. Então, ele faz tudo em paralelo. Ele não depende do processador, nem da memória, nem de absolutamente nada, né, para poder funcionar. Então, ele pode ser um causador de vazamento de informação. Ele, como tem todas as particularidades de controle de tráfego de dados, imagina que dentro de um FPGA tem programado uma placa de rede. Ok? Então, vou dizer que ela tem IP, mas ela usa daquele IP que está na máquina para poder fazer trafegar. Mas ela, de forma independente, o FPGA pode muito bem processar, armazenar e etc. Tudo enquanto a máquina está ligada. Mas já aí vocês já imaginam. Imaginam um lugar onde todos os componentes, todos os equipamentos, todos os appliances ali são chineses. Não tem nada contra a China, não, mas eu não compraria. Certo? Aí você fala, mas o americano é igual? Pode ser. Mas ele, pelo menos, não tem a tendência da China em outros aspectos. Bom, vamos lá. Então, o hardware está aí, exemplificado para vocês de como o hardware pode ter backdoor e outras funcionalidades que não são desejadas. Quem que vai analisar uma placa-mãe? Ninguém. Certo? Então, depois, ao final dessa de software, eu falo sobre uma ideia que nós tivemos há um tempo aí, para poder monitorar hardware e monitorar software. Próximo aí, Preslison, por favor. Essa aí é o Blade, né? É uma animação para vocês perceberem o tamanho do componente na placa. Certo? Tem aquela coisinha preta ali dentro dessa bolinha branca. Isso é uma placa-mãe, processador. Está tudo aí, como se fosse a placa-mãe de um computador que está na sua frente. Imagina aquele componente colocando em risco toda a sua infraestrutura. E nisso, Google, Supermicro, né? A Google sempre, pelo que eu sei, inclusive um dos a Google, quando se estabeleceu aqui em Belo Horizonte, o servidor deles era Supermicro, a placa-mãe. Então, uma preferência, digamos, um risco por conta de uma coisinha desse tamanhozinho inserida aí. E a coisa foi abafada. Né? Próximo, Preslison. Aí é uma brincadeira que eu faço há muitos anos. A da direita, que é de 2008 mesmo, era o protótipo, digamos assim, de uma aliança, né?
que você podia colocar GPS e tudo mais. Óbvio que os componentes que estão aí não cabem dentro de uma aliança, para quem conhece um pouquinho de eletrônica. No entanto, à sua esquerda, você tem aí, já, se não me engano, uma realidade, senão você já pode imaginar que vai existir, uma aliança da Apple. O que ela tem de interessante? Cara, vai vincular com o seu telefone, vai vincular com o seu Mac, vai ter internet, vai navegar, vai falar onde você está, que seu coração está batendo, com a sua pressão sanguínea, e assim por diante. Então, deixa de ser só privacidade e vai para a intimidade, né? Então, a gente mesmo, nós nos motivamos a ceder dados, né? Mas vamos voltar à questão da Lei Geral de Proteção a Dados. Próximo, Presleyson, por favor. Bom, essa notícia é relativamente recente, 31 de janeiro de 2022. Microsoft corrige nova falha que permite assumir privilégio de administrador. Bem, note, é um sistema operacional. Praticamente todo mundo usa o Windows. Seja o XP até o Windows 11. Todo atualizado, bonitinho. Qual está vulnerável? Todos. Então, um foi hardware e o outro foi software. Ok? Então, eu gostaria de fazer só uma observação. Se quem vai analisar diante de uma agência nacional de proteção a dados, etc., uma Câmara Internacional, colaboração internacional, certo? Para poder trocar informações com servidores, máquinas e etc., para você buscar o contexto e analisar e fazer a investigação correta para dizer se a causa do vazamento de dados que motivou uma multa para uma empresa front-end foi como é que fala? A displicência do profissional de tecnologia que faz que faz a gestão da infraestrutura, ou foi ocasionado por um roteador da Cisco, da Huawei, um switch, ou foi o Windows, ou foi o Linux, ou quem quer que seja. A lei não é para achar culpado? É assim que funciona. É para achar culpado e punir alguém. Só que o que está na frente, tomando, é o front-end ali. É o cara que está com o site, que faz a perguntinha, que se você aceita e etc e tal, que você vai lá, clica porque você quer usar o serviço. Se você não concordar, você não usa o serviço. Então fica complicado esse relacionamento. E a obrigatoriedade de achar que o primeiro que aparece é o culpado, né? Eu acredito que a ANPD, a PPD, dos profissionais, etc., devem se aliar ou até incrementar a questão da agência, a questão da associação, de modo a agregar profissionais de perícia, certo? De fomentar testes de penetração, os pentesters, né? De modo a resguardar primariamente a estrutura e registrar, porque aí que está. Quando você vai para um tribunal, você tem que levar prova, documentação. A única prova que quem faz a gestão da Lei Geral de Proteção a Dados são as agências, sejam brasileiras, internacionais, europeia, americana e assim por diante. Eles vão levar que aconteceu e os dados vazaram, a origem dos dados vazados é você, certo? Mas como é que você vai se defender, certo? Para isso, você tem que documentar tudo, né? Passa para o próximo aí, fazendo favor, Presley. Bom, aí eu entro, me desculpa, já na questão do âmago, que isso aí eu defendo desde os meus primeiros dias, é que segurança não existe, né? Não é uma commodity, não é um negócio, não é um treco que você pega, não é uma coisinha, certo? É uma garrafa d'água, certo? A segurança não tem isso, ela não é palpável, é um contexto, é um conceito de estado de espírito, certo? É um sentimento. Numa aula minha com 4 horas de duração, mais ou menos, aí eu vou explicar direitinho o que acontece, né?
um negocinho que fica exatamente aqui no cérebro, aqui, ó, né? São duas coisinhas que te motivam a acessar suas memórias primária e secundária, né? Então tem o tamanho de uma ervilha as coisinhas. Vamos lá, passa aí, por favor. Bom, é um sentimento que se você, como no caso que eu falei sobre a aranha, tem uma aranha aqui atrás, tá? A ideia é essa. Imagina uma aranha atrás de mim. Eu tenho pavor de aranha. Enquanto eu não vejo a aranha, a sensação que eu tenho é falsa e eu não posso contar com isso o tempo inteiro. Então, geralmente, a segurança ela é reativa. O seu cérebro é impelido a pensar que você está vulnerável e ameaçado, né? Porque você viu, porque você percebeu. Quando você não percebe e não vê, você se sente seguro. Então, é um sentimento que pode ser alimentado. Próxima, o Presley, por favor. Tá aí. Tipo, né, duas frasezinhas besta, né? Não há nada pior do que mais perigoso que um hacker motivado, dito pelo Mário Sérgio Caldo Teixeira, né? Aí eu falei, nada pior do que isso e um ser humano comum disponível. Certo? O que adianta? O hacker está lá motivado, mas o ser humano não está motivado a pensar segurança. Eu creio, eu tenho verdadeira crença que o trabalho tem que ser feito em cima de pessoas. Certo? Não vai solucionar 100%? Não, mas pelo menos uma boa parte dos problemas serão minimizados. Então, o profissional de tecnologia que faz a gestão toda, né, esse cara tem que estar motivado também para poder passar a vigilância 24/7. Próximo, Presley, por favor. Então, o que o cara, o que é vigilância? Você quer vigilância eterna, vigilância, você quer paz, cara. Não adianta você ficar pensando em segurança hoje ou amanhã. É o dia todo, é o tempo inteiro. Aí você fala, mas você vai ficar neurótico? Pode até ser, depende. Eu penso segurança 24 horas por dia. Quando eu adentro a qualquer lugar, eu olho onde é que está o extintor de incêndio, qual que é a rota de fuga, e etc. Eu namoro o ambiente todo, aquele negócio. Mas eu vou lá, bebo, como, divirto, danço, não deixo de viver. Tem gente que é neurótica, né? Mas a ideia é exatamente a de que segurança não existe. É um sentimento e ela é um sentimento que pode ser manipulado, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, aquele papel do advogado diabo que eu falei que aqui é exatamente isso. Pulando de assunto, zero trust. Poxa, termo bacana. Quem aí já ouviu falar em zero trust? Reticências. Reticências há 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ninguém. Zero trust é um termo atual que define aquilo que a gente pensa, ó, um monte de tempo aí. É o quê? Confiança zero em tudo. Mas as pessoas querem acesso, então libera tudo e vai fechando de acordo com a necessidade. Mas o profissional de tecnologia, ele não deve, não. Ele tem que pensar ao contrário e motivar com que as pessoas entendam que diante das vulnerabilidades e das ameaças, eu tenho que agir de forma preventiva. Eu tenho que ficar com os 3 pés atrás. Então, é um mínimo de privilégio, ou seja, fecha tudo e libera o necessário. Ok? Aí você fala, poxa, mas é um saco o cara ficar me pedindo as coisas, mas vai durar um tempo, cara. E você vai começar a perceber o comportamento das pessoas e dos sistemas e vai começar a fazer com que abram, ou sejam liberados, ou sejam bloqueados em conformidade com o comportamento do indivíduo. Né? Você não vai ficar dando clique em checkbox, né, como a gente tem que fazer hoje com muitas coisas.
Nunca confiar e sempre verificar, pelo amor de Deus. Em quem que você confia? Ninguém, Girão. Nem em mim, certo? Porque vai chegar uma hora, por exemplo, aconteceu um caso comigo há poucos dias, onde me chegou uma notificação aqui para inscrição na dívida ativa da União, certo? Cara, eu enlouqueci. Imagina um servidor do Ministério Público Federal com uma notificação feita essa. Já foi resolvido, tá? Eu paguei o trem em 2020, mas para descobrir que eu paguei, eu saí acessando tudo quanto é documento e, de repente, eu vi uma coisa na minha conta bancária, uma transferência por TED para uma conta de uma terceira pessoa. Eu estava tão nervoso que eu nem raciocinei. Falei, meu Deus do céu, caí numa fraude. Ao invés de pagar uma GRU, eu passei um TED. Falei, tô no sal, vou ter que pagar agora e entrar na justiça para poder tentar achar a pessoa e tal. Quando eu fui ver, cara, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu fui relembrado da situação, como eu não tive que pagar a GRU, é só Banco do Brasil. Como eu só tinha Itaú, eu pedi a um colega que fizesse para mim. Então eu transferi para ele o dinheiro. Loucura, né? Mas na hora eu fiquei maluco. Então eu não posso confiar nem em mim. Memória curta, ficando velho, gaga, né? Aquele negócio todo. Bom, sempre monitorar. Ou, pelo amor de Deus, no mínimo, tem profissional de tecnologia que não sabe o que é o watchdog. Watchdog é cão de guarda. Cão de guarda é um módulozinho que geralmente funciona. Eu conheço em Linux, tá? Que fica vigiando as aplicações. Se dá um pau, ela derruba a aplicação e levanta de novo. Espera aí. Mínimo, está disponível, mas muitas vezes o cara não sabe, não recebeu orientação. Mas o tal do monitoramento, ele tem que se dar com dashboards, alarmes e etc. Tem um comportamento estranho, certo? Opa, vamos entrar em ação. Né? Então, o Zero Trust nada mais é de que acreditar zero, é desconfiar de tudo. Quem pensa segurança, pensa assim. Certo? Eu não vou contar um caso que aconteceu comigo agora em dezembro e janeiro, não, que a história é longa. Mas é isso. Vamos lá, próximo, o Presleyson, por favor. Aí agora é com você, velho. Eu já fui pro fim. Tomara que eu tenha correspondido à questão de ser advogado do diabo, viu, Júlio? Cara, bacana, Girão. Respondeu sim, e é muito claro, eu acho que a sua história trazendo aí, né, para o contexto que você criou, se tem ou não uma aranha atrás de você, alguém tem que estar olhando. Isso. Se você não pode olhar, meu amigo, alguém tem que estar olhando para você, pelo menos para você ter a sensação. Exato. É óbvio, Quem vigia, tem quem que ser vigia. alguém na qual você confie, né? Isso aí é o princípio básico. Perfeito. É isso. Boa pegada. Mas e aí, né? A gente não vai delongar muito aqui, porque o objetivo é exatamente o que eu falei. A gente quer trazer mais perguntas do que respostas, porque tem muita gente respondendo e falando um monte de coisa, né? Que de fato falta pouco questionamento. E aí a nossa ideia aqui foi, né, trazer para esse contexto, de fato, essas questões para reflexão, que eu acho que uma das principais, né, características que a gente tem, sobretudo aqui dos trabalhos que a gente faz na Prolinx, é realmente colocar questionamentos e trazer, né, porque a partir do momento que você faz boas perguntas, né, às vezes é muito melhor do que uma resposta é você ter uma boa pergunta, você saber perguntar, o que perguntar no contexto, no cenário que é específico daquele cliente, enfim. Essa que é a pegada que a gente tem, né, e o nosso objetivo inicial era entender, e eu acho que, né, ficou bem claro, pelo menos eu acredito, a respeito do Zero Trust, que está aí, realmente é uma coisa muito nova, a questão de ser uma pessoa muito
focada na questão da segurança, né, se é neura ou não, mas de fato no cenário que a gente está hoje, da forma com que as empresas elas lidam com a informação, acho que não existe empresa que não dependa disso, né, de sistemas, informações, tecnologia, enfim. E de fato, esse é o principal ponto que a gente queria trazer aqui. E aí, como é um bate-papo, né, eu queria saber aí, Presley, isso aí eu devolvo, né, e repasso aí, já agradecendo novamente, e ver o que a gente tem de perguntas aí, para poder, né, trazer também aí o que surgiu, né, dessa conversa, do que foi exposto, de questionamento dos nossos convidados, para que a gente possa contribuir mais um pouco. Ótimo. Muito bom. Obrigado, Júlio. Obrigado, Girão. Nós já recebemos algumas perguntas, e aí eu vou fazê-las, e aí fiquem à vontade, né, vocês para responder. O Alan, ele perguntou, como está em conformidade com a LGPD? Eu até perguntei o que, porque eu não entendi. O que está em conformidade com a LGPD? Vamos botar o retorno dele Aham. e vamos passar para a próxima. Girão, acho que essa aqui é para você. Vamos lá. Qual a sua visão sobre o Zero Trust atualmente nas empresas? Você acha que as empresas estão caminhando nessa linha, está colocando isso em pauta para discussão, ou ainda não tem nenhuma movimentação nesse sentido? Não, cara, movimentação tem. Agora, eu não vou dizer que ela é generalizada, porque não existem campanhas, né, de conscientização do profissional da área de tecnologia. Estarão lá participando e se inteirando do que é um Zero Trust, que eu digo que é coisa muito antiga, que veio como uma vai se tornar uma moda, que pode se tornar como é que fala? Um procedimento Tendência. corriqueiro, uma tendência, né? Isso mesmo. Isso aí, não vou dizer para você que a coisa tenha uma proporção interessante, não, certo? Mas eu digo que as pessoas pensam nisso, certo? Agora, aceitar são outros 500, porque com quem que você lida? Quem que é seu público? Quem que é seu cliente? É seu público externo ou seu público interno? Se você não tiver a visão do cliente e o foco no cliente, né, fica um pouquinho complicado você analisar o Zero Trust, porque o usuário, geralmente, ele quer alguma coisa. Quer um acesso a tal lugar. Então, o cara vai começar a achar ruim de que ele tem que começar a requerer acessos, né? Porque Zero Trust não confia em nada. Por exemplo, validação de equipamento dentro de uma infraestrutura. O cara chega dentro do Ministério Público Federal, pega o notebook dele e pluga na rede. O que acontece? Vai falar, vai navegar, o cara vai ganhar IP. Agora, como que isso aconteceu? Ele está dentro de uma bolhazinha temporária, na qual você vai dar permissão básica para ele, que é navegar. Beleza? E depois, você fala assim, só preciso de mais alguma coisa? Ah, eu queria acesso ao WhatsApp. Não, infelizmente não tem pessoal. Ou então, me dá um minutinho que eu vou validar para o senhor. Então, é a ideia do relacionamento com a área de tecnologia, que geralmente o profissional de TI não tem a habilidade para lidar com o ser humano, e a questão de preservação da segurança. Então, tendência, eu acho que tem. Agora, que a coisa não gera burburinho, gera não. Pelo menos eu não ouço isso por aí. Eu penso assim. Se você me permite, João, eu queria só pegar um gancho e complementar com uma questão. A segurança, na verdade, a tecnologia em si, a necessidade, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem atual.
Veio a pandemia de 18 de março, especificamente, 90%, sei lá, 99%. Um grande percentual das empresas pegou e falou assim, Migão, deixa eu te falar, a pandemia tá aí, você pode pegar, vai para sua casa, pega o computador, põe debaixo de braço e leva para sua casa. Aí o sujeito que tinha uma internet X em casa, ou dele, ou do vizinho, ou sei lá, ou compartilhado pelo computador, chegou lá, com tudo que tinha, instalou e falou assim, beleza, agora eu vou trabalhar. Ou libera uma VPN aí para mim. Cara, as pessoas não foram preparadas para poder saber se o ambiente está legal, se Opa. os recursos que ele tem em casa ele é adequado, o que realmente acontece quando ele conecta no VPN, se ele pode ficar com aquilo conectado ou não. Então, essa pergunta do tipo assim, desconfie sempre, você acha que está na cabeça lá desse sujeito que chegou? Tá não. Como assim? Não está. Não Tá não. tá. As empresas tiveram tempo de preparar todo o time para isso? Não teve. Então, foi uma coisa que aí sim eu acho que tem essa tendência hoje. Não? Eu comungo da mesma ideia, porque agora, se você não fizer isso, você mexe numa parte muito sensível do corpo das empresas, que é o bolso. Então, Exato. assim, de fato, não é trivial, é complexo efetivamente, sobretudo porque a gente teve que se adequar, a gente como empresa, como todo mundo, as empresas tiveram que se adequar, ou pelo menos procurar uma forma de se adequar de forma muito imediata, sem ter o tempo para isso. E aí, quando todo mundo esperava assim, a LGPD já esperou 2 anos, a pandemia está aí, não, então vocês vão jogar lá para frente aí, não falou assim, Miguel, agora que precisa ir de fato. Né, ficou muito mais vulnerável, que antes o cara estava dentro da empresa com o computador dele, ali se tinha alguns limites, dos quais era mais complexo você criar, talvez, um cenário de vazamento de dados. Quando o cara está na casa dele, com tudo, inclusive com o vizinho, com não sei o que, podendo invadir a casa dele, além da criança que está do lado ali, aí realmente a gente passa a nossa capacidade de controle de gestão, Com ela certeza. fica mais complexa. Com certeza. Você vê, por exemplo, que esse cara, que ao invés de ser o bring your own device, é o stay with your own device in your home, certo? Esse cara tem lá um Delic DI 520, um roteadorzinho igual da o seu Delic. aí, né? Há anos sem atualização, Não, meu. utilizando uma A, conexão e a, uma senha fraca, enfim. a, aqui em casa não. Você tem. É impossível entrar aqui ou em qualquer outro lugar? Não. A gente Não, tem se que você trabalhar com falar que sim, probabilidade. A probabilidade é muito menor do que o ambiente doméstico. Então, entenda, lá nós tivemos o teletrabalho, boa parte da equipe do Ministério Público foi para casa. Alguns levaram equipamentos do Ministério Público para casa, como sessão temporária, e outros tiveram seus equipamentos. Alguns tantos utilizam VPN, outros tantos não, sistemas web, ou seja, tem limitações. O exercício que a gente tem feito com a criação de um canal de comunicação, avisos e alertas, né, que a gente alimenta praticamente todo santo dia com informações pertinentes à segurança, coisas curtinhas, do tipo, o Windows tem atualização, o seu iPhone está para ser atualizado, o Chrome soltou uma atualização hoje. Esse tipo de informação a gente vai empurrando para a pessoa. E no momento em que a gente dá o suporte remoto, que a gente usa uma ferramenta para poder adentrar o computador do usuário e fazer a avaliação, ele pede um item. Por exemplo, hoje não, instala o Zoom para mim? Instala, não tem problema nenhum, beleza. Mas antes de instalar o Zoom, eu vou no Windows para saber a versão que o cara tem. Se não tem atualizado, eu mando atualizar. Se o cara tem antivírus, não tem. Se o navegador dele está atualizado, se as ferramentas todas estão em relativa ordem, certo? Aí eu faço o que ele pediu. É assim, o meu script é este, porque eu tenho que exercitar a cabeça do usuário com relação. Agora, preparados para tanto não foram, foi tudo de sopetão, certo?
e cada coisa que a gente vê que você não acredita, né? Equipamentos que levei 4 dias para poder colocar em ordem, equipamentos que fiz a mesma coisa que neste de 4 dias eu fiz em 15 minutos, né? Então, tudo depende da cabeça do profissional de tecnologia e da administração que tem uma boa relação com a área de TIC, né? que agrega, porque consegue perceber que a vida sem a tecnologia se torna um pouco mais difícil. Vê-se a justiça com os seus diversos sistemas hoje que já não concebe a produção de processos físicos. É tudo digital. Então, cara, sem o computador, sem a ferramenta atualizada e sem uma conduta interessante, né, pensando em preservar até mesmo a sua galinha dos ovos de ouro, né, porque é dali que você advém, é dali que advém a sua remuneração. Se você faz uma besteira e quebra a empresa, acabou. Então, esse pensamento tem que ser conjugado, né? Eu concordo plenamente com você. É isso mesmo. É gente, você falou aí, interessante. Pessoas têm que ser educadas, formadas, certo? Nem que seja, desculpa a expressão, nem que seja pelo medo. Olha aqui o que está acontecendo, ó. Olha aqui o que aconteceu. Você vai só mostrando e vendo que é a possibilidade, né? Então é isso aí. Não, Ó, obrigado, Tirão. nada, disponha. Tem 3 perguntas aqui. Manda ver. O Alan, ele mandou novamente, e aí eu vou falar do Alan, depois do Felipe, e em seguida do Anderson. Tá bom. O Alan disse: o que as empresas precisam fazer para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que essa é para você, Júlio. Só Isso. Eu até respondi aqui no chat, mas cabe aqui falar. Essa é uma pergunta para uma resposta mais ampla. Mas assim, e talvez a gente seja falho aqui, até em função do tempo, mas de uma forma bem geral, e aí depois, o Alan, a gente tem uma cartilha que ela é assim, ela é simples, ela é objetiva, e ela dá essa resposta de uma forma mais adequada, até para você ter um entendimento, que aí fala um pouco dos conceitos e tal, mas de uma forma muito, muito geral, você tem as questões de segurança da informação, né, no qual você tem que garantir que a empresa tenha um mínimo ali para garantir os pilares, né, da segurança, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. O Girão falou um pouco, né, desses pontos na fala dele, não estruturado, mas a questão de estar disponível, por exemplo. Né? Você tem que saber fazer um mapeamento de quais são os dados e uma classificação destes dados que a empresa coleta, do tipo, eu coleto só dado pessoal sensível, de criança e adolescente, e se a forma está adequada, do tipo, se eu faço coleta de dados de criança e adolescente, eu preciso ter um consentimento expresso de um dos pais ou responsável. Você tem que fazer as adequações legais, do tipo contratos, aditivos contratuais com colaborador, com cliente, com fornecedores, parceiros de negócio e por aí vai. E você tem que criar um contexto, né, de privacidade e segurança da informação dentro da organização. E, obviamente, né, treinar todo mundo para isso. Então, assim, como eu disse, é mais complexo, né? Assim, são tópicos muito alto nível para você entender, e eu acho que a cartilha pode ajudar bem, né? E a gente não... E eu acho que depois você vai ter um material na mão até para poder consultar, eu acho que seria um bom caminho. Você está de acordo aí, Presleyson? E uma das meninas aí pode pegar o contato dele ali e enviar depois, que eu acho que é um caminho legal. Sim, nosso time comercial fará contato com ele. Só relembrando, pessoal, não esqueça de preencher a enquete e concorrer à Alexa, tá? Fiquem atentos aí. Bom, temos a pergunta aqui do Felipe Girão. Sempre que é necessário manipular ou armazenar informações, devemos levar em consideração os 3 pilares de SI, o CID. Entretanto, na atualidade, fala-se muito de 5 pilares, ou CIDAL.
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Eu Ah, concordo com os incrementos e a sopa de letrinhas, porque é o mundo do sistema de informação, sempre atualizando. E você, o que acha do Cidal Girão? eu não vou falar nem do Cidal, nem desse coisa que você falou aí. Eu vou falar de um outro, que há muitos anos eu uso. Isso aqui eu vou abrir um negócio aqui de não sei quantas borrachinhas. Eu tenho aqui, chama DICACA, DICACA. Disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade. Deixa eu achar o que é o CACA aqui. Porque não dava só para resumir. Dica, essa não metapeia, não. Bom, usar das primeiras Acrônimo. letrinhas. Acrônimo. O Dica foi da época que eu fiz um curso na Presidência da República, na UGSI. Então era dica, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Aí eu peguei e agreguei isso, obviamente, ao meu portfólio de contextos para aula, né? Aí eu vi conformidade, certo? Que eu agreguei na época conformidade, que é legal, né? Está conforme a lei. E auditabilidade. Você tem que deixar auditar, você tem que tornar possível isso, né? Então, independente do acrônimo que gera aí todos esses termos que você falou, eu acho que nesses 6 itens que eu acabei de dar, fala tudo, certo? Então, é a sua base, é o seu alicerce. Você falou 5 pilares, eu digo que são 6, certo? Então, para você estar em conformidade com a lei, beleza, você se ajusta, pega a LGPD, a cartilha da ProLinks, certo? E pega a lei e lê, certo? Simples assim. Agora, com uma assessoria, muito melhor para quem está destinado a fazer isso. É aquilo que o Júlio falou. O cara, para dizer que tem uma aranha aqui atrás, o cara tem que ser confiável, certo? E tem que ser um watchdog, ele tem que ser um cão de guarda, ele tem que me avisar, ó, Girão, tem uma aranha atrás de você. Opa, peraí, a coisa muda de figura. O que vai muitas vezes te livrar, cara, de uma ação judicial com base na Lei Geral de Proteção a Dados é o quê? Auditabilidade, geração de log, de forma que você saiba exatamente o que foi que aconteceu. Respondi? Sim, acredito que sim, ele qualquer Pronto. coisa pode participar. Beleza, manda ver. Tem mais 2 perguntas, mas primeiro eu vou colocar uma afirmação do Gabriel Valeri. Ah. Ele diz: lembro que na faculdade meu professor falava que o elo, que por mais seguro que seja o sistema, o elo mais fraco continua sendo as pessoas, né? Corroborando Claro! o que você falou anteriormente. Claro, Né? é óbvio. Isso aí, digamos, eu não posso falar isso, mas é mais velho que reticências. Pip, tá bom? Então, máquina, cara, máquina, ela só faz o que você manda. Tá certo? Gente, faz, tem vontade própria. Aperta um botão, clica num link, navega por ali, não coloca antivírus, etc. Se você não modelar o ser humano, para isso que tem lei, né? Só que essa lei aí foi mais, digamos assim, um guarda-chuva, né? Enorme, para tentar proteger o cidadão. Mas ele mesmo entrega o dado. Então, ponto, né? Então, vamos lá nas empresas que acumulam dados. Se você não modelar o ser humano para poder tratar as informações dele e, ao mesmo tempo, se pautar para poder exigir com que as empresas resguardem as informações, agir de forma segura, aí já são outros 500. Eu te digo que particularmente, eu não sou nenhum, como é que fala? Nenhum padre, nenhum treco assim, que fica pregando as coisas, mas
dentro do que me é possível, eu tento doutrinar as pessoas. Segurança, meu amigo. Né? Isso aí. Que, aliás, uma ferramenta que comporte alguém que queira fazer ou que não esteja preparado para evitar uma cagada, né? Ou girar, como a gente fala. Uhum. Mas é exatamente isso aí. O que mais? E a outra? Já estamos finalizando, tá? Tá. Caminhando aqui para a gente seguir os próximos passos, mas a gente tem mais três perguntas. Manda lá. Tem uma do Anderson Lima. Como criar condições seguras para o home office? Cara, primeiro, fazer com que o ser humano pense segurança o tempo inteiro. Que ele, quando não resguarda o seu equipamento, ele corre risco de perder aquilo que ele tem e colocar como vulnerável a instituição, empresa, órgão, seja lá o que for, em consequência da sua ação não proativa. Aí, lembra que eu falei que segurança é um treco reativo, certo? Se o cara for proativo, agora você tem que doutrinar as pessoas, primeira coisa. Segunda coisa, cercar todas as possibilidades, fomentar com que o cara, o tempo inteiro, eu, por exemplo, quando eu chego na minha máquina, que a primeira coisa que eu falo, eu juro para vocês, por Deusinho do céu, certo? Primeira coisa que eu verifico, meu sistema operacional tem atualização, o meu antivírus está ok, tem algum driver, né, desatualizado, eu tenho aqui de uma empresa que eu acho fantástico, ele varre minha máquina inteirinha e fala só, tem um driver para atualizar aí. Sensacional. Por quê? Como eu te falei, além de hardware, além de sistema operacional, você tem softwares também que podem causar vulnerabilidades, abrir buracos na sua máquina e consequentemente, na sua infraestrutura. Né? O driver, o software que controla o hardware que fica ali. Eu, por exemplo, gosto demais de falar sobre isso, sobre a internet das coisas, né? IoT, firmware, né? Aí você fala assim, mas espera aí, mas você vai instalar o driver para uma placa de rede sem você confiar? Cara, não vai funcionar se eu não instalar, né? Mas eu posso manter atualizado. Agora, pode ser uma prova cabal, num dado momento, que eu instalei de boa fé um driver para minha placa de rede, que foi ele o causador do problema. Lembrem-se, para quem não me ouviu falar ainda, sobre a nuclear lá de Natanz, no Irã, que foi invadida. Invadida não, um pendrivezinho lá que sacaneou com as centrífugas e parou a usina nuclear. Bom, é isso aí. Humano é usar do meio humano, meio de software, para poder educar as pessoas no sentido de se manterem seguros e manter a sua galinha dos ovos de ouro viva. Vai lá. É o que eu ia falar aqui para resumir bem, né? Procedimento, ferramenta adequada, porque entra ferramenta e treinamento. Isso. Cara, isso. é treinar, até o cara ficar bom e consciente. E vai pílula de conteúdo e de segurança todo mês, lembrando o cara que ele tem que conectar na VPN, mas quando ele for sair, ele tem que desconectar, que tem que tomar cuidado com a criança que está do lado lá do home office, que senão lá em casa tem duas, então eu sei. Eu saio do escritório, eu tranco a porta, eu arranco, ou eu fecho a tampa do notebook, porque senão a pequena, a dedinho dela vai lá direto no teclado. Então, são coisas. Isso aí é o quê? É treinamento, não tem ferramenta que resolva esse tipo de coisa. Pois é, tem um lance muitíssimo interessante que as pessoas geralmente não falam a respeito, porque não tem conhecimento e tal. Mas quem tiver curiosidade, leia sobre a doutrina da inteligência. Certo? A atuação de inteligência contra inteligência, essa matéria, que é muito ampla e etc. Para você se adequar à área de inteligência, você tem que seguir uma doutrina. Até a hora de saber ficar calado e a hora de saber que você tem que falar. Certo? Então, adequa isso que eu acabei de falar no contexto que o Júlio falou sobre treinamento. Doutrina. Se você não doutrinar o cara, ele é o primeiro a te colocar em risco. Verdade. Ele quer porque quer e vai fazer, né? Principalmente na casa dele.
Manda ver. Vamos para a última pergunta? Uma Bora. aqui que é Ileana. Então, a Prolinx faz essa assessoria? Sim, Ileana, nós fazemos, né? Como o Júlio já falou, nós estamos registrando seu contato aqui. O nosso time comercial fará contato com você para a gente entender um pouco mais do seu desafio e poder te ajudar nesse desafio. Para registrar, Girão, o Leonardo Mota disse, somente para dizer que o Girão é um mito. Ah, Leonardo é muito gente boa. Esses meninos são todos muito bons. Né? E a última pergunta, para a gente Ah, seguir aqui para o nosso caminhamento para o final, ah. o Adney Guimarães, ele disse, acho que o grande desafio do home office é ter controle sobre os dispositivos remotos e que os usuários acessam / instalam. Hoje, através da solução de antivírus, realiza o filtro de conteúdo, independente de onde o usuário esteja, e gera um log para consulta. Além das máquinas ter usuário restrito, eu não aceito políticas do buy on device. Tá, vamos lá. Antivírus realmente é essencial, é uma ferramenta. Funciona igual a vacina mesmo, certo? Contra a gripe, né? Só que a vacina está preparada só até onde os cientistas descobriram das variantes da cepa original, beleza? Antivírus só funciona e só efetivamente com aquilo que ele conhece, ele não adivinha. Tá certo, tem algumas técnicas ali que podem ser eficientes, mas que podem gerar falsos positivos e assim por diante, mas de qualquer forma é válido, o cara tem que ter um sistema anti-malware na máquina dele. Isso é essencial. Isso é o mínimo, Agora, né? agora, mexer com política dentro de estação de trabalho individual, pessoal, eu acho que teria que ser um negócio muito bem estruturado, de forma a fazer com que o usuário doméstico, né, que vai fazer o uso institucional daquela ferramenta, por exemplo, de criar o usuário institucional e o usuário pessoal. Quando ele for trabalhar, ele entra com o usuário profissional. Quando ele for brincar, ouvir o ciúminho dele, ele entra com o pessoal. Isso é uma das estratégias onde você, aí sim, quando o usuário X profissional estiver rodando, o cara vai estar sujeito a determinadas regrinhas. Concordo, mas isso é um trabalho que deve ser feito institucionalmente, fazendo com que alguma coisa vire lei interna, certo? Que obrigue com que as pessoas se sujeitem a isso aí, com o equipamento pessoal. Porque as pessoas, mas meu equipamento, vou ficar sujeito às regras da instituição. Não, meu amigo, calma. Você vai continuar usando o seu equipamento do jeito que você usa. No entanto, nós vamos criar um outro perfil, de modo que este perfil proteja a sua empresa, a sua instituição, a sua organização. Estou falado? Falado. Vou pedir no meu time aqui para já ir preparando o sorteio, enquanto eles já vão aqui colocando as ferramentas para preparar. Eu quero já agradecer de antemão o Júlio, né, o Girão, esses conhecimentos muito importantes, né, enriquecedor para a nossa audiência. Reafirmo também que mensalmente a Prolinx tem o Prolinx Talks, que é um webinar onde a gente pega os especialistas aqui, principalmente do ambiente mineiro, para a gente falar sobre segurança da informação, cloud e esses desafios, né? Falar sobre as dores que as empresas estão passando, né? E levar conhecimento rico para vocês. Né? Eu passo a palavra para o Júlio, para o Girão, para se despedirem. Eu vou conduzir aqui por mais 2 slides, com o fechamento de um serviço nosso ProSec. E eu vou pedindo a Ana que já coloque em ponto de bala para a gente rodar o sorteio. Por favor, Júlio, suas palavras de agradecimento em seguida, Girão. Beleza. Só obrigado pela paciência e o tempo. Né? Hoje, assim, eu até falei, prezo, falar de LGPD não tem que trazer alguma coisa um pouco diferente, porque, de fato, a gente tem visto muito mais do mesmo. É um agradecimento e espero que tenha valido a pena. Né? O tempo é curto, eu já até peço desculpa, a gente acabou estendendo um pouco, o Presley só depois vai puxar a orelha, mas, assim, é porque tem coisa que é legal, é bom saber que as nossas
dores, né? E o que a gente busca, a gente ouve das dores dos nossos clientes, dos projetos, elas se repetem e que eventualmente a gente consegue contribuir de alguma forma. Então, obrigado, Girão, aí pelo bate-papo. Vai lá, Girão. Bom, vocês estão falando em sorteio do Alexa, né? Beleza. Tem antivírus nesse troço? Cuidado quando você vai falar com a Alexa, né? Aqui, tem uma sériezinha nova, eu comecei a ver ontem. Eu não vou saber ao certo, eu tentei buscar aqui, não achei. Chama Jimmy. Alguém está escutando. É exatamente um aparelho que faz correlação com Alexa, com aquele outro Siri, o Diabo 4, e é bastante interessante. Quem tiver oportunidade, é uma minissérie, assista, né? Bom, com relação a ter participado, muito obrigado. Boa parte dos que estão aqui sabem que eu gosto de falar demais, muitas vezes o tempo aí não foi bem gerido, mas por minha causa, porque eu falo igual pobre na chuva, ou até pior, mas eu fico muito agradecido, porque isso me faz sentir vivo, que as ideias podem continuar fluindo da forma que vão, e que eu continue a ser o advogado do diabo e um adepto das leis de Murphy sempre, né? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Foi uma satisfação estar aqui. Obrigado, Beleza, Júlio obrigado. Presleson, Thaís e a Ana, né? Beleza. Pessoal, o time já está terminando aqui para a preparação. Enquanto isso, me dê 1 minuto para falar do Prosec. É um serviço exclusivo da Prolinks, né? Nós conversamos aqui tanto de confiança zero, duvidar de tudo. Então, a Prolinks tem apoiado muitos clientes e estamos para te ajudar, né, a desconfiar de tudo. Foi tema desse web. Então, como funciona o Prosec? Ele é composto de 3 pilares. Primeiro, gestão de vulnerabilidade. Precisamos estar atento 24/7 em tudo que acontece na sua rede interna. Temos que o dado hoje, né, todos nós sabemos que é o maior ativo. Nós temos aqui uma central de operação para ajudar vocês que ficam correlacionando. Então, o Prosec, ele levanta esses dados, correlaciona e nós entramos no nosso time de SOC, entra apoiando vocês, correlacionando os nossos serviços, correlacionando esses eventos. Então, nosso time que entra ajudando vocês a solucionar esse incidente. Bom, com isso nós temos aqui que é a nossa equipe C-Search, que é o grupo de incidências, né, de seguranças, que faz essa operação, né, essa engrenagem funcionar. Então, hoje foi mesmo colocar uma pulga na orelha de vocês, desconfiar de tudo, inclusive da sua sombra, então, principalmente de tudo que trafega nos seus dados, e a Prolinks, através do nosso serviço de gerenciamento de vulnerabilidade, nós estamos para te ajudar. Bom, sem mais delongas, Ana, por gentileza, compartilha a sua tela para a gente ver quem que é o sortudo do dia. Vamos lá, então, hein? Auditado, hein? Tiago Henrique de Oliveira Dias. Meu amigo. Acabo de ganhar uma Alexia. Alexa, estou aqui. Muito obrigado, Tiago. Vou deixar seu telefone aí ou um e-mail, nós vamos entrar em contato com você, né? Você fez inscrição no evento, a gente tem as suas informações. Espero que você desfrute desse brinde, dessa lembrança, e cuidado com as informações, porque a Alexa está te ouvindo tudo, né? Não é verdade? Beleza, pessoal? Muito obrigado e espero vocês no próximo evento, que vai ser no dia 24/3, que nós vamos falar sobre gestão de vulnerabilidade Prosec. Até lá, um abraço e fique com Deus. Um abraço. Depois eu passo para vocês o nome da série aí que eu não achei aqui não. Tá, um abração aí. Tchau. Falou.